Cenário Brasil, com Fernando Schiller. O cientista político Fernando Schiller, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre esse imbróglio do orçamento. Como é que a gente vai sair dessa, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Prazer falar contigo. Não sei se o Eduardo está aí. Bom dia. Bom dia, Eduardo, nossos ouvintes. Olha, tem uma praça lá em Brasília, todo mundo conhece bem a Praça Três Poderes, não é tão grande assim, dá para atravessar a pé ali entre o Congresso Executivo e para o Ministério da Fazenda ali, mas parece que o pessoal não se entende. A verdade é essa, né? O que está acontecendo nessa discussão do orçamento é simplesmente, primeiro, uma grande descoordenação, né? O que aconteceu, para lembrar os nossos ouvintes aqui? Quando foi mandada a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária, lá na metade do ano passado, se fez a projeção do orçamento com base no INPC, numa projeção de inflação de 2,09. Isso na metade do ano passado. Ainda não se tinha a visão clara de que a inflação ia acelerar, enfim, o dado no final do ano, evidentemente, surge lá em dezembro, em janeiro, quando o IBGE crava que o INPC não foi de 2,09, foi de 4,52. Significa que boa parte da despesa do governo, chamada despesa obrigatória do governo, especialmente ligada à previdência social, né, os chamados gastos sociais, que a grande fatia da despesa obrigatória do governo não era mais indexada por 2,09, mas tinha que ser indexada por 4,52. Isso pode acontecer em qualquer família, vamos lá. Famílias que planejam o semestre seguinte, você planeja a despesa com base numa inflação, só que a inflação acelera, a sua despesa aumenta, aí você tem que cortar. E quando você tem que cortar, começa o problema, não é? Porque aí, o que deveria ter acontecido? O Ministério da Economia deveria ter ficado primeiro atento a isso, conectado lá com a Comissão de Orçamento do Congresso, da Câmara Federal, do Congresso Nacional, né, ter feito uma chamada mensagem modificativa, alertando o fato que deveria acontecer cortes. Aí os técnicos do Congresso deveriam rever o projeto de lei orçamentária, fazer os ajustes, o que não é fácil. Por quê? Porque a despesa chamada discricionária, a despesa que o governo de fato pode lidar, que não é uma despesa obrigatória, como gasto de pessoal, como transferências constitucionais, como a própria despesa previdenciária, bônus salarial, seguro-desemprego, enfim, que isso chega a 94%, 95% do orçamento. Então, é um trabalho muito difícil. O fato é que o Ministério da Economia não fez isso. O que cá entre nós, vamos deixar claro, pode dar um enorme problema para o governo. Não é à toa que o presidente Bolsonaro, na tal da reunião ontem com os empresários, naquele estilão Bolsonaro, disse assim, não vou deixar o meu na reta. Né? Na linguagem presidencial, significa o seguinte, tem até o dia 22 para sancionar ou vetar parcialmente a lei orçamentária que foi aprovada no Congresso, e há um alerta do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, né? O procurador Lucas Furtado assinou esse relatório, ele diz o seguinte, que primeiro vai investigar as responsabilidades do Ministério da Economia, né? E vamos lembrar, essa palavrinha responsabilidade, lá pelo Palácio do Planalto, dá um arrepio, né? Porque responsabilidade significa eventualmente, crime de responsabilidade. Então, há um alerta muito claro feito pelo Ministério Público do Tribunal de Contas. Se o presidente sancionar, pode, em tese, está escrito no parecer do procurador Lucas Furtado, pode, em tese, ser configurado como crime de responsabilidade. Obviamente, na situação política polarizada que a gente está, pandemia, desgaste do governo, o governo não está num bom momento, você correr esse risco, o governo não quer isso. Né? Então aí que está o impasse. O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, já concordou em fazer um corte de 10 bilhões. O cálculo da instituição fiscal independente do Senado é que serão necessários cortes aí na faixa de 31 bilhões. Né? O que aconteceu? O Ministério da Economia, no final das contas, ele fez um boletim, chamado Boletim de Março, boletim bimestral, e apontando a necessidade de cortes, mas só que 2 dias antes da votação. E aí o Congresso literalmente ignorou isso, e além disso aumentou a despesa com emendas, chamadas emendas de relator. Por quê? Emendas de relator que interessam, nesse momento, o Congresso, ano pré-eleitoral. Basicamente são emendas para a saúde na área de desenvolvimento urbano, Ministério do Desenvolvimento Regional,
né? E agora é um impasse, onde é que corta? Né? Quem cede nessa queda de braço? Né? Schiller, sobre isso, primeiro que eu adorei linguagem presidencial, né? Achei maravilhoso. Mas ontem a gente mostrou, inclusive no Edição da Noite, aqui na Rádio Bandeirantes e no Band News TV, o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo a seguinte frase: tenho certeza que os acordos serão cumpridos. O que é que ele quis dizer? O assunto era orçamento. Olha, essa é a queda de braços. Teve uma reunião agora, terça de noite, na casa do senador Rodrigo Pacheco, né? Estava lá o general Ramos, estava o presidente Arthur Lira, e a reunião não foi boa. Quer dizer, essa frase do Rodrigo Pacheco foi repetida no jantar pelo deputado Arthur Lira. Dizendo, do Arthur Lira. Se eu falei Rodrigo Pacheco, foi do Arthur Lira, presidente da Câmara. Exatamente, presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele disse, olha, temos que cumprir o acordo, porque senão o governo não aprova mais nada aqui dentro. Né? É uma ameaça light ali, talvez depois de um vinho tomado ali na terça de noite, na casa do senador Rodrigo Pacheco. Mas o fato é que, eu diria assim, essa frase, essa dureza, essas declarações fazem parte da queda de braço. Quer dizer, ninguém entra numa negociação leve, dizendo, não, vamos ceder, vamos... Né? É um momento de colocar pressão no ministro Paulo Guedes. Certamente o ministro Paulo Guedes não está dormindo tranquilo. Não é? O ministro Paulo Guedes já alertou formalmente o presidente de que não dá para sancionar a lei do jeito que está. Agora, vamos lá, conhecendo Brasília bem, Eduardo, Thaís, nós temos até o dia 22 para resolver isso, porque tem semana que vem para resolver isso. Não é? Os bombeiros do governo vão entrar em campo, existe uma aliança ali com o deputado Arthur Lira, o próprio Rodrigo Pacheco. Eu acho que essas questões vão se resolver. Acho que nesse momento os técnicos, tanto da Câmara quanto do Ministério da Economia, estão analisando onde é que vão fazer esses cortes. O que não dá para fazer de jeito nenhum é romper com o teto de gastos. Então não dá para imaginar que a despesa obrigatória vai ser 17 ou 20 ou 21 bilhões, dependendo da estimativa, né, a mais, quando você tem que cumprir o teto. O teto, vamos para o nosso ouvinte entender, ele é 1.485 bilhões. Tudo que for acima, crime de responsabilidade. Né? Então, se tem despesa obrigatória que passa do teto e você não prevê no orçamento, depois não tem como pagar. Então, você faz um orçamento fictício, uma peça de ficção. Né? Só que o Tribunal de Contas olha isso, ele estuda esses números. Se o governo assina, se o presidente sanciona no dia 22 um número fictício, ele está incorrendo num crime contra a lei orçamentária. Isso é crime de responsabilidade. E tem uma discussão que é aparentemente menor dentro de toda essa história, Schiller, mas que vai fazer muita diferença, que é o 13º dos aposentados, não é? Quantas famílias hoje não vivem apenas da renda daquele aposentado? São milhões de famílias no país e é uma renda garantida a aposentadoria. E faria uma diferença muito grande se essa antecipação pudesse ocorrer. Não é? Até porque é um valor mais alto do que o do auxílio emergencial. E vamos deixar claro, né, Thaís? Nós estamos em abril, não aprovou orçamento em abril, cá entre nós, eu não vou usar a linguagem presidencial. Pode deixar, é uma esculhambação. Pode deixar. É uma esculhambação. Aproveitando a linguagem do momento, é uma esculhambação. Não é possível. E quem paga a conta, obviamente, são os aposentados, são investimentos públicos, é o custeio da máquina pública, o IBGE, que não vai fazer o censo, enfim, são as mazelas brasileiras. Schiller é muito fino, pode deixar que eu meto bala. Fernando Schiller, muito obrigado, a gente se encontra de noite no Edição da Noite. Até mais. Até mais, grande abraço. Olha... Ô Edu, você não gosta de, como que é, a linguagem presidencial? Não, assim, eu uso aquela piadinha, né? Sim. Como diria o filósofo contemporâneo Diderot, né? Malandra, malandro, mané, mané. Mas é só, assim, não estão nem aí, Thaís, para aposentado, para pensionista, para auxílio emergencial. Não estão nem aí. A discussão do orçamento federal não é pensando em quem paga a conta, é pensando neles. O presidente, usando linguagem presidencial, vai tirar o dele da reta. O Congresso Nacional quer o que disse aqui o presidente Arthur Lira, que os acordos sejam cumpridos. Ou seja, um quer resolver um problema jurídico, o outro quer manter as suas emendas. Aposentado que está esperando a liberação do dinheiro, aguardem.
Nós estamos fazendo aqui a luta pelo bem do país. Aguardem. Os caras vão aprovar, era para aprovar o orçamento. Bom, primeiro que era para aprovar o ano passado, depois que era para aprovar em 25 de março. Já está ficando para 22 de abril. Eu vou tirar férias, vou voltar, vou ficar semana que vem sem trabalhar uma semana, porque ainda existe esse direito, e não vão ter resolvido o orçamento. Não vão ter resolvido o orçamento. Ou seja, como não diria Fernando Schiller, é uma esculhambação e não é esculhambado porque estão pensando em te defender. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado, sempre.